Com 1 bilhão de habitantes, a China é o país potencialmente mais poderoso do mundo. Ainda que durante grande parte do século XX ela tenha sido destruída por cisões internas. Até 1941, o costume dos imperadores chineses de se isolarem na cidade proibida de Pequim agiu como um freio ao progresso. As nações ocidentais tinham estabelecimentos comerciais em Xangai e outros portos importantes. Os ocidentais levavam uma vida totalmente diferente da dos chineses. Entretanto, em 1911, Sun Yat-sen declarou o país uma república e começou a levá-lo para o século XX. Mas os generais, com seus exércitos particulares, começaram a destruir o país a despeito dos maiores esforços de Sun Yat-sen para unificar a China. Então, em 1925, um jovem oficial do exército Chiang Kai-shek veio para a frente. Se aliando com os comunistas, ele começou a combater os generais através da força e expulsou os estrangeiros, os quais ele via como um sorvedouro do potencial econômico da China, por causa de seus estabelecimentos comerciais. Conforme Chiang Kai-shek se aproximava de Xangai, os ocidentais corriam para reforçar a defesa de seus estabelecimentos. Mas ele agora decidira que precisava do apoio ocidental para melhorar a economia da China e se voltou contra seus aliados comunistas quando eles discordaram. Assim, começou uma guerra civil, cujo resultado levaria 20 anos para ser visto. Mas em 1931, os japoneses anexaram a Manchúria, uma província chinesa do norte, transformando-a no estado fantoche de Manchukuo. Eles afrontaram ainda mais os chineses, ao colocar Henry Puyi, o último da dinastia Qing de imperadores, como chefe de Estado. Enquanto isso, Chiang continuava sua guerra contra os comunistas, agora liderados por Mao Tse-tung. Tão grande era a pressão de Chiang sobre eles, que em 1934 os comunistas foram forçados a se retirar para as fortalezas no noroeste da China, durante o que seria conhecido como a Grande Marcha. Aqui eles descansaram as armas e recobraram suas forças. Mas em 1937, a China enfrentou um novo problema. Os japoneses, empenhados em se expandir, invadiram o país desde Manchukuo até uma série de portos em sua costa. Agora começava uma longa agonia para os chineses, especialmente para aqueles no lado oriental do país. Cidades como Xangai e Nanquim foram impiedosamente castigadas antes de cair em frente ao invasor. Os chineses sofreram terrivelmente sob a ocupação japonesa. Chiang Kai-shek, sua esposa e seu governo foram forçados a se retirar para Chongqing, no interior do país. Ainda assim, o resto do mundo fez pouco. A Liga das Nações se descobriu sem forças para agir, já que o Japão tinha se desligado em 1933, depois de reclamações sobre a anexação da Manchúria. As democracias ocidentais também estavam relutantes em arriscar uma guerra com o Japão por causa da China. Mas havia simpatia pela China, especialmente pelos apelos de Madame Chiang Kai-shek, educada na América. Ela diria ao povo: vocês têm visto nos filmes e têm lido sobre a destruição de lares e os terríveis massacres feitos pelos japoneses. O presidente Roosevelt começou a adiantar empréstimos à China para que ela pudesse comprar armas modernas. Estas foram entregues à China através do mar na Birmânia e dali por terra para Xinjiang. Esta rota, através das montanhas que separam os dois países, se tornou conhecida como a Rota da Birmânia. Entretanto, a invasão da China pelos japoneses tinha levado Mao Tse-tung e seus comunistas a declarar uma trégua e a se oferecer como aliados a Chiang na causa comum. Chiang, entretanto, manteve os comunistas à distância.
A guerra da China contra os japoneses se prolongava. Em março de 1941, o país recebeu uma ajuda, quando a Lei de Empréstimos e Arrendamentos do presidente Roosevelt se tornou lei de fato, e ele foi capaz de fornecer armas diretamente para Chiang Kai-shek. Em dezembro de 1941, o ataque dos japoneses à base naval americana de Pearl Harbor, no Pacífico, finalmente levou os Estados Unidos e a Inglaterra para o lado da China. Mas o rápido avanço japonês no Sudeste Asiático e no Pacífico significava que a Inglaterra e os Estados Unidos poderiam dar um pequeno apoio militar adicional. Os americanos, entretanto, mandaram o general Joseph Stilwell para assessorar Chiang Kai-shek. Stilwell tinha muita experiência com a China, tendo visitado o país pela primeira vez em 1911, quando ainda era um jovem oficial. Uma das primeiras tarefas de Stilwell foi tentar proteger a rota da Birmânia, face à invasão da Birmânia pelos japoneses no início de 1942. Suas tropas, entretanto, foram pegas na retirada da Inglaterra e se encontraram de volta na Índia. O reforço americano, que agora tinha que entrar na China pela Índia, ajudou a evitar que o país fosse totalmente invadido pelos japoneses. Também havia um grupo de intrépidos aviadores americanos conhecidos como os Tigres Voadores de Chenot, porque seu comandante, Claire Chenot, fez tudo para manter a Força Aérea Japonesa na Bahia. Mas o reforço americano tinha sido mandado simplesmente para Chiang Kai-shek. Os comunistas, que estavam travando uma guerrilha cada vez mais bem-sucedida contra os japoneses, tinham que agir sozinhos. Somente em 1944 é que a missão militar americana os visitou e ficou impressionada com o que viu. Mesmo assim, havia hesitação na América sobre o fornecimento de armas a Mao Tse-tung, especialmente em vista da destruição de Chiang por Mao. Nesse meio tempo, a última ofensiva aliada na Birmânia no período de 44-45 viu duas forças chinesas envolvidas. Aqueles que tinham fugido para a Índia em 1942 começaram a construir uma estrada que ia para o sul de Ledo, no noroeste da Índia, com o objetivo de se ligar com uma outra força que avançava pela rota da Birmânia. Isso fez um progresso inabalável. A própria rota de Ledo era um fato mais do que impressionante de engenharia que cruzava um terreno quase intransitável. No final de janeiro de 1955, as rotas de Ledo e da Birmânia se encontraram e Chiang Kai-shek poderia mais uma vez ser abastecido por terra. A queda das bombas atômicas no Japão finalmente terminou com os 8 anos de guerra com a China, já que as forças japonesas agora tinham se rendido. Além do mais, a China agora era vista como uma das maiores forças aliadas e era considerada membro permanente do Santuário Interno das Nações Unidas, o Conselho de Segurança. Entretanto, pouco antes da redenção japonesa, a União Soviética tinha feito uma grande ofensiva contra Manchukuo. O exército do 8º Caminho de Mao Tse-tung tinha se juntado nisso e começou a receber armas russas. A esperança de que a China agora podia ter paz foi rapidamente destruída, embora o embaixador dos Estados Unidos na China, Patrick Hurley, tenha chefiado uma reunião demorada entre Chiang e Mao em agosto de 1945, antes da guerra contra o Japão estar oficialmente terminada, logo ficou claro que a desconfiança mútua era profunda. Em poucas semanas, o conflito entre os nacionalistas de Chiang e os comunistas explodiu e se espalhou por 11 das 28 províncias da China.
Em dezembro de 1945, o general George C. Marshall, dirigente da Junta Americana de Chefes de Equipe, foi mandado para a China para tentar terminar o conflito. Seu discurso era persuadir Mao e Chiang a assumirem compromissos e formarem um governo de união nacional. A isca era a oferta de ajuda financeira maciça para recuperar os danos nos últimos 8 anos de guerra. No final de fevereiro de 1946, ele finalmente teve sucesso em fazer os nacionalistas e os comunistas assinarem um acordo que era um pouco mais do que uma trégua militar. O verdadeiro problema era Manchukuo, que agora tinha voltado ao seu antigo nome, Manchúria. A trégua de Marshall permitiu que as forças de Chiang voltassem ao território, mas este ainda estava ocupado pelos russos. Eles estavam retirando tudo de valor. Quando não eram os russos que saqueavam, eram os homens de Mao que iam na frente de algumas forças de Chiang. A luta começou na Manchúria e em todo lugar. Primeiro, Chiang Kai-shek varreu tudo à sua frente, mas em meados de 1947, os comunistas estavam dominando a Manchúria e havia uma inflação galopante no resto da China. Os Estados Unidos estavam conscientes de que o governo de Chiang era corrupto e cada vez mais impopular. Mas receios sobre a difusão do comunismo levaram a um pacote de ajuda militar para os nacionalistas e o envio de equipes de Formosa para treinar as tropas de Chiang. Os Estados Unidos também forneceram aviões para o transporte dos soldados. Em abril de 1948, os comunistas de Mao Tse-tung começaram a marcar vitória sobre vitória. Sua tática mudaria das guerrilhas para o confronto direto com as forças nacionalistas. No final de 1947, houve uma batalha de 2 meses de Suqiao para o nordeste de Nanquim e Xangai. No final desta batalha, os comunistas saíram vitoriosos, capturando quase 320 mil soldados nacionalistas. Os comunistas entraram em Pequim em janeiro de 49. 3 meses depois, tomaram a sede do governo nacionalista, Nanquim, e o importante porto de Xangai. As 2 cidades ficavam no rio Yangtze, e foi nesta via fluvial que um dramático incidente aconteceu no final de julho. A fragata britânica Amethyst tinha entrado no Yangtze com suprimentos para a embaixada inglesa em Nanquim. Ela foi aprisionada com a queda de Nanquim e ficou retida por 3 meses. Em julho de 1949, a Amethyst repentinamente soltou suas amarras e correu para o mar aberto. Isso significava fazer uma viagem de quase 200 quilômetros rio abaixo, sob o fogo das baterias de praia dos comunistas. Atingida, mas não afundada, ela conseguiu seu objetivo e navegou para Hong Kong. Agora os comunistas controlavam toda a China Oriental e estavam simplesmente varrendo o oeste. O fim veio em dezembro de 1949, quando Chiang Kai-shek e o restante de suas tropas fugiram para Formosa. Aqui, ele instituiu a República de Taiwan e jurou voltar à China e derrubar o regime comunista. Para este fim, Chiang estabeleceu bases avançadas nas ilhas de Quemoy e Matsu, que ficavam bem perto do final do território chinês. Em 1954, os comunistas começaram a bombardeá-los com a intenção de forçá-los a se render. Intensamente providos de armas americanas, os nacionalistas se recusaram a se render. O bombardeamento dessas ilhas continuaria intermitentemente nos 8 anos seguintes. A vitória de Mao Tse-tung sobre Chiang Kai-shek serviu para inspirar outros movimentos comunistas no Sudeste Asiático. Em junho de 1948, guerrilhas comunistas na Malásia abriram uma campanha de insurgência de 12 anos, projetada para tomar da Inglaterra o controle do país. Foi, entretanto, na Indochina que a luta comunista pelo controle da região foi mais demorada. Em 1939, ela foi dividida em 5 áreas: Tonkin, Annam, Laos, Camboja e Cochinchina, e governada por protetorados franceses com o nome genérico de Indochina Francesa. Durante a guerra, a Indochina Francesa esteve sob ocupação japonesa, mas assim como na Malásia, havia um movimento de resistência comunista.
Quando os japoneses se renderam em setembro de 1945, a França não estava em condições de reocupar a Indochina imediatamente, e os comunistas, conhecidos como Viet Minh, proclamaram o Vietnã independente de Tonkin, Annam e Cochinchina. Entretanto, isso foi para garantir que os japoneses desarmassem as forças chinesas que se movimentavam para ocupar o norte da Indochina, mas sem interferir com o novo governo de Hanoi. A Inglaterra era responsável pelo sul da Indochina. Eles rapidamente soltaram os prisioneiros franceses, mas logo tiveram que lidar com a desordem generalizada fomentada pelo Viet Minh. A Inglaterra foi até mesmo forçada a usar as forças japonesas rendidas para estabelecer algum controle sobre Saigon, a capital da Cochinchina. Em outubro de 1955, as forças francesas começaram a chegar e antes do final do ano estava restabelecido o controle sobre todo o sul da Indochina. Não desejando se envolver numa guerra, a França agora tentava negociar com o líder Viet Minh Ho Chi Minh, que tinha ajudado a estabelecer o Partido Comunista Francês em 1920, quando trabalhava em Paris como garçom. A França estava preparada para oferecer independência limitada sob o comando do imperador Bao Dai, mas isso era inaceitável para o Viet Minh, especialmente desde que Bao Dai se tornara um fantoche japonês. Agora determinada a restabelecer o controle sobre toda a Indochina, a França desembarcou soldados no porto de Haiphong em novembro de 1946. Rapidamente eles entraram em Hanoi, mas a maioria das forças Viet Minh, sob o comando do general Vo Nguyen Giap, tinham se retirado para as áreas mais remotas. Os próprios franceses agora colocaram guarnições através das províncias do norte. Em janeiro de 1950, Ho Chi Minh declarou que seu governo era o único legítimo no Vietnã, e isso foi reconhecido pela União Soviética, China e o resto do bloco comunista. Armas americanas começaram a ser mandadas quando os Estados Unidos e outras democracias reconheceram que a França apoiava o governo de Bao Dai. Mas em fevereiro, o Viet Minh começou a atacar as guarnições francesas perto da fronteira chinesa. Pelo final de 1950, eles forçaram a França a abandonar a região moralmente abatida. Um dos soldados mais ilustres da França, o Marechal Jean-Marie Delattre de Tassigny, agora era promovido a alto comissário e comandante-em-chefe. Ele instituiu uma nova estratégia ofensiva. Áreas-chave do norte da Indochina eram para fazer proteção. A força aérea seria usada para atacar as bases Viet Minh. Um cinturão de defesa chamado de Linha de Latre foi construído para proteger Hanoi. Delattre formou o restante de suas forças em colunas móveis que, apoiadas por paraquedistas e pela força aérea, seriam contra-ataque às investidas Viet Minh. Durante a primeira parte de 1951, estas táticas vieram a ser efetivas e o Viet Minh sofreu grandes baixas. Eles então tiraram vantagem da estação das chuvas para se reagrupar. Giap reiniciou seus ataques com a chegada da estação seca. Mas em outubro de 1951, os franceses infligiram-lhe outra derrota.
Isso encorajou Lattre a reocupar a área da fronteira, de modo a cortar as rotas de suprimento da China para o Viet Minh. Mas isso pôs as forças francesas numa situação delicada e cada vez mais tropas foram designadas para guardar as linhas de comunicação com seus postos avançados no norte. Em novembro de 1951, Delattre, agora doente e abalado pela morte de seu filho na Indochina, voltou à França para se recuperar. 2 meses depois ele morreu e foi muito lamentado pelo povo francês. O general Raoul Salan sucedeu Lattre e percebeu que o Viet Minh não poderia ser contido sem que mais forças francesas fossem mandadas. Mas o povo francês tinha uma crescente desilusão com a guerra e seu governo se recusou a mandar recrutas para a Indochina. Durante 1952 e 1953, a guerra continuou com ataques do Viet Minh e contra-ataques da França. Em abril de 1953, o Viet Minh invadiu Laos. Isto serviu para espalhar ainda mais as forças francesas. Mas, fortalecidos pelos suprimentos adicionais de armas americanas, os franceses estavam convencidos de que seu poder de fogo superior podia ainda impor uma derrota decisiva ao Viet Minh. Entretanto, era necessária uma isca para atrair o grosso das forças de Giap para campo aberto. A França acampou na vila de Bien Phu, dominando a principal via de suprimento do Viet Minh da China para o Laos. Em 20 de novembro de 53, numa operação aérea ousada, eles sitiaram e fortificaram a vila e começaram a ressuprir suas guarnições pelo ar. A França acreditava que Giap rapidamente se concentraria contra eles, mas que o terreno de selva tornaria impossível que ele trouxesse artilharia pesada para garantir sua posição. Mas eles não haviam contado com a engenhosidade e a dedicação do Viet Minh, que literalmente abriu uma nova rota de suprimento através da selva e trouxe da China artilharia antiaérea e outras armas. Dien Bien Phu agora consistia em um número de pontos fortes, mas ao final de março de 1955, o Viet Minh havia passado por muitos deles. A aeronáutica francesa ajudou a defender os pontos fortes remanescentes. Mesmo assim, o Viet Minh continuava a manter sua pressão. A luta se tornava mais dura, enquanto que o Viet Minh gradualmente reduzia o perímetro. As baixas do Viet Minh estavam altas, e isso encorajava os franceses a trazer mais reforços. Infelizmente, muitos deles pousaram em terreno Viet Minh. A estação das chuvas começou a restringir o ressuprimento aéreo. As autoridades francesas começaram a perder as esperanças e havia pequenos esforços para organizar uma força de ajuda enquanto os defensores de Dien Bien Phu lutavam bravamente. Em 1º de maio, o Viet Minh lançou seu ataque final contra Dien Bien Phu. Os defensores franceses lutaram desesperadamente, mas foram reduzidos a alguns pontos de resistência esparsos. O coronel Christian de Castries, o comandante, foi forçado a se render. Negociações de paz já haviam sido abertas em Genebra. E em 21 de julho de 1954, os franceses assinaram acordos em que eles deveriam evacuar a Indochina imediatamente. A independência do Vietnã do Norte foi reconhecida. Bao Dai governaria o Vietnã do Sul, não comunista, e a independência do Laos e do Camboja estava confirmada. A vitória do Viet Minh no norte da Indochina foi um triunfo para a teoria de guerra revolucionária de Mao Tse-tung, que queimou etapas, passando do terrorismo para a guerra aberta, tudo dependente do apoio da população local. Não obstante, muitos vietnamitas tentaram partir com os franceses. Os franceses ficaram desiludidos com a experiência na Indochina, que logo se repetiria no norte da África.
Mas a Indochina também assombraria a América nos próximos 20 anos. A China de Mao Tse-tung não era apenas um exportador de revolução comunista em seus primeiros anos. Ela queria expandir fronteiras, especialmente para o sudoeste. Em outubro de 1950, tropas chinesas invadiram o leste do Tibete. Em um ano, elas haviam ocupado totalmente este país remoto e pacífico, forçando o Dalai Lama, seu líder espiritual, a se tornar um fantoche dos chineses. O ressentimento dos tibetanos era profundo, e no início de 1956 houve uma série de levantes que foram abafados pelos chineses com grande severidade. Finalmente, em março de 1959, o Dalai Lama fugiu para a Índia e até hoje permanece exilado com seu país sob o firme controle da China. A Coreia, parte do Império Japonês desde a Guerra Russo-Japonesa entre 1904 e 1905, também se tornaria um campo de batalha chinês. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, os russos pelo norte e os americanos pelo sul desarmaram as forças japonesas no país. O paralelo 38 era a linha demarcatória entre as duas zonas de ocupação, mas a intenção das Nações Unidas era uma Coreia independente. Para isso, foram feitas eleições no lado sul, sem cooperação russa. E assim, o Estado da Coreia do Sul elegeu o presidente Syngman-rhee em agosto de 1948. Os russos organizaram suas próprias eleições na Coreia do Norte e em setembro de 1948, Kim Il-sung assumiu o poder e se manteve nele pelos 45 anos seguintes. Os russos então retiraram suas forças, assim como os americanos, em julho de 1949. Os russos, entretanto, deixaram as forças armadas da Coreia do Norte muito mais bem equipadas do que seus vizinhos. Também se tornava claro que havia muito pouco amor entre as duas Coreias. Menos de um ano depois, no domingo de 25 de julho de 1950, as tropas norte-coreanas fizeram um ataque surpresa cruzando o paralelo 38. Eles estavam determinados a remover o que diziam ser um governo fantoche do Ocidente, da Coreia do Sul, e reunir o país num só. O mal equipado e parcialmente treinado exército sul-coreano pouco pode fazer para evitar o avanço. Em 3 dias, Seul, a capital sul-coreana, foi tomada pelos norte-coreanos. Os norte-coreanos, então, continuaram seu avanço para o sul, levando os sul-coreanos agora desmoralizados à sua frente. Inevitavelmente, um grande número de civis foi envolvido na luta. Uma Coreia do Sul agora desesperada apelava para as Nações Unidas em busca de ajuda. Nesta época, a União Soviética se recusava a participar das Nações Unidas por causa da presença constante do regime nacionalista chinês no Conselho de Segurança. Como os russos não estavam presentes para dar seu veto, o Conselho de Segurança da ONU convocou os Estados-membros a fornecer ajuda militar ou não à Coreia do Sul. Forças navais e aéreas americanas imediatamente começaram a chegar. Em 1º de julho de 1950, as primeiras forças de terra das Nações Unidas, tropas americanas trazidas pelo ar através do Japão, chegaram a Pusan, no extremo sudoeste da Coreia do Sul. Outras forças vieram pelo ar nos dias seguintes e se moveram para o norte para tentar deter os norte-coreanos. Tropas americanas atacaram maciçamente, mas em pequeno número.
final de julho, a Coreia do Sul foi ocupada pelos norte-coreanos. O general Douglas MacArthur, que tinha liderado os aliados em sua campanha contra os japoneses no sudoeste do Pacífico, tinha sido promovido a comandante-geral das Nações Unidas. Ele organizou um reforço maciço do perímetro Pusan, como era conhecido. No final de agosto, ele havia atingido uma superioridade de 2-1 sobre os norte-coreanos em torno de Pusan, e decidiu que a hora da contraofensiva havia chegado. O plano de MacArthur era audacioso. Ele ordenou um desembarque anfíbio em Incheon para distrair os norte-coreanos e assim permitir um avanço de Pusan. O desembarque em Incheon aconteceu em 15 de setembro. Levado pelas marinhas americana e sul-coreana, pegou os norte-coreanos de surpresa. A cabeça de praia foi rapidamente garantida e o avanço por terra começou. Uma divisão de infantaria americana chegou e a força combinada avançou em direção a Seul. A capital sul-coreana foi então libertada. Enquanto isso, o avanço do perímetro de Pusan começava em 19 de setembro. Isto aumentou a confusão norte-coreana e em 1º de outubro, suas forças foram empurradas de volta pelo paralelo 38. Mas as forças das Nações Unidas, determinadas a esmagar militarmente a Coreia do Norte, não pararam na fronteira e continuaram até o rio Yalu, que marcava a divisa com a China. Um grande número de soldados norte-coreanos foi capturado. O governo comunista de Mao Tse-tung em Pequim estava muito contrariado. Ele havia advertido as Nações Unidas a não entrar com suas forças na Coreia do Norte. Assim, depois de um pedido da delegação norte-coreana, os chineses decidiram agir. Durante outubro de 1950, 180 mil soldados chineses secretamente entraram na Coreia do Norte. Nesta época, o forte inverno coreano havia chegado. Em 27 de novembro, os chineses fizeram um ataque repentino às forças das Nações Unidas. Agora eram as Nações Unidas que tinham que recuar. Os chineses, levemente equipados, estavam mais do que em casa, nas condições adversas do inverno. E antes do fim de dezembro, eles haviam atingido o paralelo 38. Aqui, as Nações Unidas tentaram parar. Logo, as tropas das Nações Unidas foram obrigadas a voltar ainda mais para o sul. Seul caiu de novo, mas agora a ofensiva chinesa começava a se desequilibrar e as Nações Unidas foram capazes de contê-la. As tropas das Nações Unidas começaram um contra-ataque. Seul foi recapturada e os chineses e norte-coreanos empurrados de volta ao paralelo 38. O front estava estabilizado novamente.
Durante a luta, numerosos soldados das Nações Unidas foram feitos prisioneiros e submetidos a uma lavagem cerebral sistemática por seus captores chineses e norte-coreanos. O general MacArthur, que muitos consideram o melhor soldado da América, queria atacar o santuário chinês ao norte do rio Yalu, o trampolim de suas operações. Ele estava preparado até para usar armas nucleares. O presidente Truman estava horrorizado, temendo que isto pudesse resultar num ataque soviético ao oeste da Europa e no início da Terceira Guerra Mundial. Assim, ele substituiu MacArthur. Em seu discurso, ele disse: "É com o mais profundo pesar que eu me encontro obrigado a tomar esta atitude. O general MacArthur é um dos nossos maiores comandantes militares, mas a causa da paz mundial é muito mais importante do que qualquer indivíduo. Nós não desejamos ampliar o conflito. Faremos todos os esforços para evitar este desastre." No lugar de MacArthur, entrou outro americano, o general Matthew Ridgway, que estava comandando o 8º Exército Americano na Coreia. Ao final de abril de 1951, os chineses lançaram outra ofensiva. Novamente, eles tentaram penetrar na Coreia do Sul a despeito de pesadas baixas. Mais uma vez, as forças das Nações Unidas contra-atacaram. Entre as armas estavam bombas napalm. Os chineses e norte-coreanos foram empurrados de volta. Mais uma vez, as forças das Nações Unidas penetraram na Coreia do Norte e finalmente pararam em uma linha a 30 ou 40 quilômetros ao norte do paralelo 38. Agora era o final de junho de 1951 e já havia indicações de que os chineses poderiam estar preparados para discutir a paz. No início de julho, um encontro aconteceu a bordo de um navio hospital dinamarquês. Rapidamente, tornou-se claro, entretanto, que os chineses não tinham pressa para entrar em acordo, apesar das Nações Unidas estarem preparadas para reconhecer uma divisão permanente da Coreia no paralelo 38. Para os chineses, parecia humilhante cessar as hostilidades logo após terem sofrido um revés militar. Eles precisavam de tempo para reconstruir sua força, se valendo de que as Nações Unidas não queriam mandar grandes ofensivas com medo de serem acusadas de pôr em risco os esforços de paz. Assim, ambos os lados agora se resumiram a uma guerra estática, o que de muitas maneiras nos relembra o Front Oeste de 1915 e 1917. Barreiras de arame farpado, trincheiras de saco de areia e profundas valas caracterizavam as defesas. A única grande diferença da Grande Guerra era o uso extensivo de campos minados. Agora, as Nações Unidas dispunham de uma superioridade considerável em poder de fogo sobre seus oponentes. Mas os norte-coreanos e os chineses tinham muito mais homens, que se tornaram adeptos de esconder suas posições através do uso de camuflagem. Não menos que 16 países contribuíram com forças militares ao esforço das Nações Unidas na Coreia, e outros 5 países forneceram suporte médico. A contribuição americana foi maior. Mas entre os outros que mandaram tropas estavam a Grã-Bretanha e a Bélgica, a Turquia e a Grécia, a Colômbia, a Índia, as Filipinas e a Tailândia. No mar, as Nações Unidas dispunham de uma supremacia naval insuperável, e seus navios de guerra eram principalmente usados para bombardear a costa. A aviação também fez ataques à Coreia do Norte. No ar, também as Nações Unidas tinham superioridade. A guerra, entretanto, marcou os primeiros combates de aviões a jato, quando os F-86 Sabre americanos combateram os MiG-15 soviéticos.
bombardeiros aliados, incluindo os enormes B-29 que haviam jogado as bombas atômicas no Japão em 1945, atacaram as linhas de comunicação na Coreia do Norte. Caça-bombardeiros também foram extensamente usados pelas Nações Unidas. A Guerra da Coreia também viu o helicóptero entrar em ação. Alguns foram usados por ambos os lados entre 1939 e 45, principalmente para missões de resgate. Agora, eles começavam a mostrar sua versatilidade como plataformas de reconhecimento, localizadores de artilharia, táxis aéreos e também para a evacuação de feridos. A guerra em terra continuava no extremo calor do verão coreano. O intenso frio do inverno era um forte contraste. Ataques limitados dos dois lados não rendiam vantagem significante. Durante todo este tempo, as negociações de paz continuaram, mas pouco progresso foi feito até a metade de 1953. Mas não foram só os chineses que criaram dificuldades. A Coreia do Sul se mostrou contrária à ideia de uma Coreia dividida. Em resposta, os chineses fizeram em junho de 1953 o seu pior ataque. As Nações Unidas agora se puseram contra a Coreia do Sul. E como os ataques chineses continuavam, um acordo de cessar-fogo foi finalmente assinado em Panmunjom em 27 de julho de 1953. A Guerra da Coreia custou aos dois lados um total de quase 2,5 milhões de mortes, incluindo quase 1 milhão de chineses. Enquanto a guerra demonstrou que as Nações Unidas podiam agir em conjunto frente a uma agressão gratuita, também serviu para criar uma tensão contínua entre as duas Coreias. Tensão que continuou até os anos 90. A Coreia do Norte tinha muito a agradecer pela China ter demonstrado solidariedade com o Estado comunista vizinho. Mas os chineses ainda estavam dispostos a expandir suas fronteiras. Em 1956, os chineses começaram a construir uma estrada do norte do Tibete até a província de Xinjiang. Entretanto, ela passava através de território considerado pela Índia como parte da província de Caxemira, e esta reclamou. A tensão cresceu nesta área remota e montanhosa, e no igualmente remoto posto da fronteira nordeste. Finalmente, em julho de 1962, tropas chinesas atacaram através da fronteira tibetana próxima à Birmânia. Eles repeliram as forças indianas, cujas linhas de comunicação foram severamente afetadas. A luta terminou em novembro, com os chineses reconhecendo o limite do posto da fronteira nordeste e os indianos cedendo o extremo nordeste de Caxemira, através do qual a estrada passava. Nesta época, a China enfrentava tensões em outro lugar. Em 1956, o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev fez um discurso secreto aos delegados do Partido Comunista, denunciando seu predecessor, Joseph Stalin. Quando Mao Tse-tung soube disso, ficou horrorizado, porque parecia que a União Soviética estava a ponto de divergir da doutrina marxista-leninista, que unia os dois lados. As relações entre a União Soviética e a China esfriaram. E em 1960, Mao expulsou a legião de conselheiros soviéticos que ajudaram a modernizar a China e decidiu que a China deveria se tornar o maior Estado comunista do mundo. Para isso, a China explodiu seu primeiro artefato nuclear em outubro de 1964. A tensão sino-soviética continuou a crescer e em 1969 embates aconteceram em sua fronteira, especialmente nos rios Amur e Ussuri, no extremo nordeste. Estas lutas continuariam intermitentemente pelos 15 anos seguintes.
Ao mesmo tempo, a China começou a fazer aberturas aos Estados Unidos, país até então visto como arqui-inimigo. Isto culminou com a visita histórica do presidente Richard Nixon à China em 1972. Mas a própria China estava tumultuada. Em agosto de 1966, Mao lançou o que ele chamava de Revolução Cultural. Sua linha de frente eram milhares de jovens guardas vermelhos que varreram o país, brandindo seus pequenos livros vermelhos que continham o pensamento de Mao. O objetivo era purificar o pensamento ideológico e reforçar a afirmação de Mao de que o comunismo chinês era o único caminho verdadeiro. O efeito na China foi desastroso. Muitos dos intelectuais foram mandados para o campo para trabalhar como lavradores e assim ser reeducados. Todos os programas de modernização, inclusive aqueles para as Forças Armadas, foram interrompidos. Os eventuais frutos disso foram colhidos em fevereiro de 1979, quando os soldados chineses encontraram em uma batalha os vietnamitas bem treinados. Em janeiro de 1979, o Vietnã havia invadido seu vizinho do oeste, o Camboja. Para dar-lhes uma lição e reafirmar a influência de Pequim na região, os chineses agora atacavam seu vizinho do sul. A vantagem numérica dos chineses sobre os vietnamitas era de 4-1. Logo, os vietnamitas interromperam seus ataques. Temendo que a guerra pudesse progredir, os chineses rapidamente recuaram, assim como os vietnamitas. O dano trazido pela Revolução Cultural era fácil de se ver. Isso aconteceu mesmo depois do fim da Revolução Cultural, com a morte de Mao Tse-tung em 1976. Seus sucessores agora começavam a reparar os danos que haviam sido causados à infraestrutura da China. As relações com a União Soviética foram gradualmente melhoradas. Ligações econômicas e culturais com o Ocidente foram reforçadas. Isto se refletia no maciço afluxo de turistas. Um certo grau de liberação começou a se enraizar na China, com o relaxamento da rígida censura à imprensa e à opinião. Até mesmo sementes de capitalismo foram plantadas. Mas os governantes chineses só estavam preparados para se desviar até aí da rígida disciplina marxista-leninista. Com a chegada dos anos 80, os estudantes e outros estavam muito agitados por maior liberalização e reforma. Temerosos que a anarquia pudesse tomar conta do país, as autoridades finalmente agiram em junho de 1989. O cenário era a Praça Tiananmen, onde houve uma reunião de estudantes prolongada, mas pacífica. Os estudantes receberam ordem de abandonar a praça, mas se recusaram, e o exército foi chamado. A violência logo aconteceu, e os feridos aumentavam. Muitas prisões foram feitas enquanto as tropas limpavam a praça. O mundo todo estava chocado com a brutalidade que era usada. Assim, ao contrário da União Soviética e mais especialmente do leste da Europa, 1989 viu o comunismo na China reafirmar seu punho de ferro.